Olá, pessoal! Aqui é a professora Larissa, da Odontologia da Estratégia Saúde, e hoje eu estou aqui com a Gisele, que foi aprovada aí no concurso da EBSERH, lá para o Hospital de Uberlândia, primeiro lugar de cota e quinto lugar geral. Vou pedir para a Gisele se apresentar aí para você. Olá, pessoal. Meu nome é Gisele Neri. Eu sou de Recife e eu me formei na Universidade Tiradentes em 2019, como odontologia, né, na área de odontologia. Certo. Gisele, então conta pra gente, né, como foi que o mundo dos concursos apareceu na sua vida. Ainda foi muito nova, né? Meu pai, ele me falou de um concurso que ia ter aqui em Recife, na Prefeitura do Recife. Eu fazia o curso de técnico em saúde bucal em 2010, eu acho. E aí, quando foi em 2012, saiu o edital e meu pai falou, Gisele, se inscreve e tal. Aí eu me inscrevi, passei dentro das vagas e pronto. Aí eu não entendia nada, não sabia o que era concurso, não entendia nada. Eu tinha 19 anos, não entendia nada. Aham. Entrei no mundo. Só que aí relaxei e aí eu fui fazer a faculdade, gostei, né, da área, fui fazer a faculdade. E aí foquei só na faculdade, fazendo especializações depois, né, fazendo pós, essas coisas todas. E aí eu fazia um concurso aqui, outro concurso ali, mas nada muito focado, nada muito assim. Eu achava que estudando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, resolvia, mas não foi bem assim, não. Aham. E aí pronto, aí dizia pro meu pai, né? Eu dizia, pai, tá muito difícil passar em concurso agora. Na época era mais fácil, na época era mais fácil. Aí ele dizia, você tem que se focar, você tem que sentar, você tem que fazer um cronograma direitinho. Não é assim, pegar uma horinha, um negocinho aqui, outro ali, você estudar, você tem que focar. Aham. E aí eu comecei mesmo a focar, foi quando eu assinei a assinatura do Vitalício. A chavinha assim virou, que eu disse, "Eita, o buraco é mais Aham. embaixo." É. Foi que Foi. nem eu. Quando eu fui fazer, eu decidi estudar para concurso, né, em 2022. Foi 2022, se eu não estou enganada. E aí, em 2022, saiu o edital da PMRN. E aí tinha para Buco, banca era Consuplan, e aí no conteúdo programático tinha várias coisas assim, e aí tinha materiais, dentística. Aí eu pensei, né, eu perdida, né, primeiro concurso que eu ia fazer. Aí eu pensei assim, não, mas eles não vão cobrar dentística para bucomaxilo. E aí eu simplesmente ignorei o edital e estudei só o que eu queria estudar. E aí chegou lá, tomei fumo total, assim, sabe? E tomei corte, inclusive, não foi nem classificada, né? Só foram duas pessoas classificadas. Eu fiquei em terceiro ainda, mas classificada, desclassificada. Aí eu falei, não é assim. Aí foi quando eu conheci o Estratégia também, para fazer a prova da PM Goiás. Aí as coisas começaram a mudar. É isso aí. E como foi que você conheceu Estratégia, Gisele? Foi através de um amigo que ele estava fazendo para DPEM, eu acho que é isso, é algo da área da Polícia Penal. E aí ele estava bem focado mesmo, inclusive ele passou. E aí ele disse assim para mim, olha, tem uns PDF muito bons, que não sei o quê, do Estratégia, eu gosto demais. Por que você não dá uma olhadinha? Eu já tinha assistido algumas videoaulas no YouTube com o professor Breno e a professora Lígia sobre SUS, né, legislação, essas coisas. Aí eu pegava uns vídeos assim no YouTube e os dois, por incrível que pareça, era o que eu mais me encaixava. E era de estratégia. E aí eu disse, eu conheço estratégia, mas eu só achava que era algo assim mais voltado para saúde e tal. Aí ele, não, meu filho, é um mundo. É um mundo. Aí pronto, aí ele me mostrou alguns PDFs, aí eu disse, poxa, legal. Aí ele disse, fica ligada, porque às vezes eles lançam o Vitalício e é muito mais vantajoso. Aí eu disse, tá certo. Aí quando apareceu o Vitalício, aí eu assinei. E não me arrependo, não. Aham. Com certeza, você pode estudar aí quanto quiser agora. E me Exatamente. diz assim, Gisele, como que foi, né, a sua trajetória, conciliar trabalho com estudo? Como é que você conseguia fazer esse jogo de cintura aí? Antes de eu fazer esse da EBC, eu estudava assim, pegava uma videoaula, um negocinho assim no YouTube, dava uma olhadinha, aí vinha no ônibus escutando, nada muito focado. E aí, quando veio, eu fui fazer o concurso aqui de Recife, e aí eu levei ponto e porta em português. Aí eu disse, meu Deus do céu, como assim? Português, a gente estuda a vida inteira português e acha que é a mesma coisa do concurso, né? Aí É. eu disse, não, eu tenho que parar, eu tenho que realmente focar. Eu tô com um material muito bom, eu tenho que focar. Aí eu comecei a organizar meus horários. É aquela vida corrida, né? Eu trabalho os três turnos, manhã, tarde e noite. E aí inventei um curso de inglês.
Inventei o curso de inglês. E aí eu disse, não, tem que encaixar na hora do almoço, encaixar nos ônibus, essas coisas todas, né? Onde eu tiver, num transporte, se eu for fazer qualquer coisa, eu tenho que encaixar. E aí foi quando eu comecei a focar mesmo na hora do meu almoço. Então, na hora do meu almoço, ninguém me encontrava, porque eu me sentava no meu trabalho, fechava as portas e era ali, eu e eu. E foi quando realmente eu vi que teve uma mudança considerável. Entendi. Mas era assim, bem puxado. É, né? Ainda continua, que a gente não para, né? É bem Aham, puxado, mas vale a pena. entendi. Então, como quais os materiais, né? Porque a gente tem vários materiais, e aí, a depender da rotina de cada um, né? Por exemplo, você que estava ali na rotina mais corrida, às vezes você não podia usar todos os materiais, porque por causa do tempo, né? Então, qual material mais te ajudava? Assim, eu assistia a videoaula só se fosse um assunto que eu tinha muita dúvida, que era um assunto que eu não tinha tanta segurança. Aí eu parava realmente para estudar, para ver aquela videoaula. Mas era mais os PDFs que eu acho. Eles são bem completos, né? Por mais que quando a gente olha assim, faz, não vou dar conta, é muita coisa, mas eu acho que eles são bem completos. Os exercícios, para você fixar, né, as questões. Era isso que eu fazia, era a PDF e as questões. Quando eu via que eu estava errando muito, alguma coisa, eu ia lá no videoaula para dar uma revisada, escutava da professora Mirella. Você, meu Deus do céu, quantas vezes eu escutei a voz de você? E aí eu, era isso. E questões eu fazia mais finais de semana. Quando era assim, no domingo, aí eu me sentava e pegava aquele caderno de questões que vocês disponibilizam e ia para lá. E também tem o que depois eu descobri, que é muita coisa, né? Eu descobri que tinha um podcast lá voltado para um determinado assunto. Então eu colocava no ouvido e ia me embora no trânsito louco de Recife, que aqui é trânsito toda hora. Botar o fone de ouvido e ia escutar o podcast da aula de português. Foi onde eu mais intensifiquei os estudos. Depois que eu vi de um ponto de corte, aí eu intensifiquei bastante em português. E como é, Gisele, que você. Do que mais você teve que abrir mão, né? Porque a gente sabe que quando a gente começa essa vida de concurso, que é um pouco solitária, né? E às vezes a gente tem que abrir mão de lazer, de estar com a família, com amigo, né? Como que você lidava, né, com toda essa questão? Antes, eu viajava com os meus amigos, eu saía muito, aquela coisa toda, final de semana, que eu dizia, não, eu vou me mimar, porque eu já trabalhei a semana todinha, vou sair com meus Aham. amigos. Mas quando foi para esse concurso, eu disse, não, eu vou dar uma freada. Se eu quero mudar, eu tenho que também mudar meus hábitos. Então, quando era final de semana assim, me chamavam, vamos fazer uma socialzinha aqui em casa, que não sei o que, aí eu dizia, não, não posso. Hoje, esse final de semana eu não posso, eu tenho umas coisas para resolver, coisas que estavam acumuladas, eu teria que resolver, né, no fim de semana. Então, eu reduzi muito esse tipo de saídas que, por mais que sejam boas para nossa mente, muitas vezes, mas naquele momento eu precisava focar, eu precisava assim, não, eu tenho que ter um objetivo, então eu tenho que me organizar direitinho. E Aham. aí foi isso. Basicamente foi isso. Deixei de fazer algumas coisas para poder eu focar nos estudos. Entendi. E quanto tempo você estudou e você já teve, outras aprovações como dentista em outros concursos? Me conta aí também sobre isso. Não, eu fazia os outros concursos e era como eu te falei, eu estudava uma coisinha aqui e outra ali, mas nada com disciplina. Então, assim, não foram pontos de corte que eu levei muitos. O que mais me chocou foi esse de Recife, que era a minha cidade, era onde eu queria ficar. Mas nos outros, era aprovada, mas não era dentro das vagas. Tava o nome ali, mas não estava dentro. E aí, pronto, aí eu fiquei mais assim, dizendo, não, eu tenho que me organizar, porque se eu quero, né, ficar com o nome das vagas, eu tenho que fazer o diferencial, assim, de alguma forma. Mas aí, nesse concurso, eu, misteriosamente, foram 3 meses, certinho, 3 meses que eu parei para poder estudar. Mas eu acho que não é nem tanto o tempo, mas é a sua qualidade, né? Eu acho que é a qualidade que você se organiza de acordo com a sua realidade de vida. Porque eu tenho eu confesso que eu tenho alguns privilégios. Eu não tenho filho e eu moro só. Então, se eu quiser fazer qualquer coisa em qualquer horário, eu vou ter minha disponibilidade na minha casa. Eu não tenho filho para estar, leva para a escola, leva para inglês, leva não sei o quê. Não. Então, eu tenho consciência disso. Mas, basicamente, eu estudava mais na minha hora do almoço, porque eu tinha certeza que quando eu chegasse em casa eu ia estar cansada, já que eu trabalho os 3 turnos. Então, eu ia ficar Aham. muito cansada. Então, eu pegava isso e foram esses 3 meses eu fazendo isso, escutando videoaula ou um podcastzinho no trânsito, lendo bastante PDF, li muito PDF de vocês, fiz muitas questões
E foram basicamente os últimos 3 meses, né, do que antecedia a prova. E como que era assim, por exemplo? Porque muita gente fala, né, quando a gente passa num concurso, ah, você passou muito rápido. Mas onde eu quero chegar não é nem do quanto a gente sabe de cor nesse tempo que foi rápido para algumas pessoas, mas no quanto a gente já estudava antes, né? Por exemplo, na graduação eu sempre fui uma boa aluna, digamos assim, né? Como que você era Porque a gente guarda também esse conhecimento, né? Uhum. Mesmo que depois eu tenha feito bucomaxilo, eu estudava bem quando eu fazia a disciplina de materiais, de dentística, enfim. Não, na época da faculdade eu estudava também, era bem assim, regrada também nos estudos, fazia monitoria, participava de projetos de extensão, era bem ativa na faculdade. Mas é como se você não continuar, você acaba esquecendo muitas coisas. Então você tem que estar sempre se reciclando. E quando eu comecei a estudar para o concurso, era muito pincelado assim que eu via, eu não focava, não tinha aquela disciplina, não botava um como é que eu posso dizer? Não botava certeza assim, não, esse horário eu tô para estudar. Não, se der Aham, isso eu dizia, não, vou deixar para depois, que não sei o que e tal. Não tem edital aberto, que eu quero não estar aberto, não sei o que e tal. E aí, a palavra disciplina na minha vida foi o que fez mudar tudo. De eu botar na minha cabeça e dizer, não, neste horário é Gisele estudando, como se fosse Gisele trabalhando, vai ser agora Gisele aham, estudando. Então, acho que foi isso que deu uma mudada. entendi. Tá, e agora, Gisele, como que você gostaria assim de falar, né? Uma coisa que você deixaria aí de sementinha plantada, né? Para quem vai te assistir, né? Para quem acha que é difícil, que quem trabalha não consegue, porque eu parei de trabalhar para estudar. Mas você, por exemplo, trabalhando nos 3 turnos e conseguiu aprovação aí nos 3 meses de pós-edital. Então o que você gostaria, né, de falar para as pessoas de que é possível, né? Que basta a gente querer, a gente se organizar e ir atrás. É possível. Certeza que é possível. E é questão só de realmente organizar o horário. Se precisar acordar mais cedo, se precisar dormir mais tarde, se precisar abdicar de um horário de almoço, ou entre um paciente e outro, alguma outra coisa, você está ali resolvendo questões. Resolver questões muda a vida. Vicia e muda a vida. E aí eu penso nisso e vi com minha própria vida, assim, que deu certo, mudar o hábito. Eu tenho certeza que se eu me organizar direitinho, dá tempo. São 24 horas no dia, tem tempo para tudo. Mas é só organizar mesmo. Dá certo. Às vezes é difícil, às vezes é solitário. Às vezes, quando você tem. É bom que você também está ao redor de pessoas que estejam com o mesmo foco que você. Que às vezes vão lhe chamar, tá virando a cabeça, fizeram lavagem cerebral nela, e que não sei o que, ela só fala nisso agora, e que não sei o que. Então você tem que se estar ao seu redor pessoas que realmente têm o mesmo foco que você, o mesmo pensamento. Porque além de dar o gás, porque a gente precisa, né, de alguém para dar o gás. Porque quando a gente vê assim, eita, dessa vez meu nome não foi, eita, dessa vez eu fracassei nessa disciplina. E aí você ter alguém do lado dizer assim, não, mas é assim mesmo, continua, continua, porque vai só acumulando conhecimento. E para mim foi fundamental isso, de ter pessoas realmente do meu lado que estavam naquela mesma estiga que a minha, o mesmo foguinho assim, e juntando virou uma fogueira. E aí você vai e de fato dá certo. Agora tem que ter organização e planejamento. Sim. Então, Gisele, eu agradeço muito aí pela sua disponibilidade, né, em vir aqui contar um pouco da sua trajetória mesmo aí, em busca da aprovação. E eu quero saber se você continua estudando, se tem algum concurso alvo aí, né, em vista. Conta pra gente um pouco. A gente nunca para, né? A gente nunca para. A EBSE foi só um pezinho assim para eu dizer assim, não, nessa vida corrida ainda dá tempo. Eu estou agora mais com o coração voltado para a área da perícia e já tenho aperreada a professora Juliana aí, e ela é maravilhosa também, super atenciosa. Vocês são maravilhosos, então tenho que agradecer demais pela estratégia, porque vocês se dedicam tanto para a gente, é um material tão bom, é um material tão completo, e não tem como a gente dizer assim, pô, foi com minhas próprias pernas. Não foi, não foi. Estratégia tem fundamental, assim, papel fundamental na vida da gente. E hoje eu estou mais voltada para essa área da perícia. Estou engateando muito ainda, porque direito não era, né, o que a gente tem na faculdade, nada disso. E Aham. aí
E aí eu tô ali devagarinho. E a professora Juliana, ela é maravilhosa nesse sentido de estar ali, né, puxando a orelha da gente. E outra coisa também que eu acho muito viável, assim, é você não ter rede social. Eu acho que é uma coisa que ajuda muito nessa época do concurso que você quer fazer, você cortar tudo. Eu não tenho, só tenho WhatsApp. E isso Uhum. ajuda muito. Você não se distrai tanto. E é isso. Só tenho que agradecer. Estratégia maravilhosa. A gente que agradece aí pela confiança, né, que vocês depositam, querendo ou não, ali, usando o nosso material. Muitas vezes usam o nosso planejamento lá do plano de estudo quando sai um edital. Então, a gente que agradece aí pela confiança e agradeço a você também por ter vindo aqui conversar um pouco com a gente. Obrigada. Imagina. Prazer. Obrigada. Tchau.